Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez aqui, a professora Eliane de Saúde Integral, trazendo um tema que eu fico concatenando aqui durante esses dias, quando eu fico pensando em que tema trazer para vocês. E, mais uma vez, trouxe um tema que seja relevante, principalmente para agora que temos temos que desenvolver novas habilidades, porque temos novas perspectivas, um novo tempo. Então, a gente tem que desenvolver um novo olhar para velhas coisas e para novas coisas, então, novos olhares. Então, eu fiquei pensando, né? O que poderia ser de contribuição? Como eu sou uma pessoa muito pragmática, gosto de trazer temas que sejam, que tenham a ver com a minha experiência, ou com a minha experimentação. Já faz um bom tempo que eu tenho pensado sobre a intuição. A gente falou da inteligência perceptiva, eh, a gente falou de vários assuntos aí, que é o poder do agora, o olhar para dentro, o se perceber muito internamente com as relações do que tem no nosso exterior, o que tem a ver com a nossa saúde de forma integral, saúde física, mental, emocional e espiritual. E aí faz tempo que eu penso sobre a intuição. Então, fui pesquisar mais, né? Trazer mais conceitos sobre a intuição e como ela pode ser muito útil na nossa vida, porque mais do que a intuição é o que a gente faz com a intuição, né? E isso tem a ver com a inteligência intuitiva. E aí, então montei uma aula para a gente seguir um roteiro para eu não me perder, né, e conseguir trazer o máximo de informação para vocês. Então, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Deixa eu colocar eu aqui para cima. Ok. E vamos então falar sobre essa inteligência intuitiva e como uma habilidade para o novo tempo, né? O que isso pode favorecer o nosso dia a dia. Então, o que a gente precisa observar um pouquinho aqui, né? Trouxe alguns conceitos para a gente ir distinguindo. Por exemplo, a gente conhece muito do instinto. E qual é a diferença de instinto e intuição? O instinto, ele vem do latim, né? Instincto, e significa impulso. Então, para a biologia, o instinto é um padrão de comportamento herdado, peculiar a cada espécie. Então, a gente vê aí os animais, eles agem muito por instinto. A gente tem uma gama de animais aí já num processo evolutivo junto com a gente, como principalmente os nossos animais domésticos, né, que estão experienciando essa humanidade com a gente. Então, nossos bichinhos, nossos pets, como falam, né, eles acabam se identificando tanto com a gente e aprendendo com a gente com eles, né, que eles só faltam falar, né? Mas ainda no meio animal, a gente ainda tem grande parte agindo por instinto. E nós, como animais também, né, que nos consideramos racionais, a gente ainda age por instinto. Por exemplo, o instinto de mamar, ou o impulso de mamar. O bebê nasceu, né? Colocar ele perto da mama, ele já vai ter o instinto de sucção. Por quê? Porque está ligado ao instinto de sobrevivência que a gente tem. Então, a gente fica atento com relação ao perigo de morte. Então,
tudo que possa nos colocar em risco de morte, a tendência é proteção. A gente ainda tem essa parte do impulso, e se a gente não se observar muito, a gente age. Tem gente que age às vezes mais por impulso, por instinto, do que realmente por intuição. E isso pode trazer consequências se a gente ficar só no instinto, né? Do luta ou fuga, ou agressividade ou reatividade, porque os animais no meio selvagem eles são reativos. E a gente vê que ainda tem muita gente que é reativa. Então a gente tem que se observar. E a diferença da intuição? A intuição também, né, do latim, que é intuere, ele significa considerar, ver por dentro, ou ver de dentro, ou contemplar o interior. Então, a gente distingue aí, né, essa parte do que a gente tem, que é inata, porque todo mundo tem a intuição, ela é uma qualidade inconsciente. É interessante, né? É uma qualidade inconsciente que vem de um processo do inconsciente da gente, né? E que dá um resultado a partir de uma ideia súbita. A gente observa que tem um insight. Aí a gente fala, nossa, me bateu aqui um insight, me bateu uma intuição. Veio um conteúdo do inconsciente para a nossa consciência que nem sempre a gente, se a gente não estiver atento, a gente sabe traduzir essa informação. O cérebro humano está ligado, está sempre ligado, né? Lembra que a gente tem 70 mil pensamentos por dia, 3 mil pensamentos por hora. Então, o tempo todo ele está processando. E ele está processando coisas do consciente e processando muita coisa do inconsciente. E ele está pronto para vasculhar informações e tomar decisões a partir de instintos e a partir de intuições. E o que tem a intuição e a neurociência? Então, muitos anos a neurociência vem estudando muito a questão das nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, e também sobre a intuição. A gente tem e observa, é observável, né? A intuição é muito mais rápida que a mente, e isso os estudos de neurociências têm demonstrado com várias e várias pesquisas. Eu li várias pesquisas, mas eu só trouxe desse médico neurologista que é muito famoso, neurocientista, que é o Antônio Damasio, ele é um português. Há 20 anos ele pesquisa o cérebro e as nossas emoções, e são espetaculares os livros, os papers, né? O resultado das pesquisas que ele faz são muito interessantes, deliciosas de ler, assim, as entrevistas dele. E ele diz que é importante a gente se atentar aos marcadores somáticos, né? Somático é o soma, é do corpo, é do que a gente sente. Esses marcadores somáticos, eles estão lá localizados no nosso cérebro, e eles enviam mensagem de que algo está errado ou que não está certo, né? Ou, na verdade, que algo está certo ou não está certo. Então, quanto mais a gente está presente, quanto mais a gente dá atenção, né? Presta atenção à nossa intuição, observa-se que a intuição, em combinação com os fatos, faz com que a gente tome melhores decisões para o futuro. Então, apesar de não serem 100% precisos, esses sinais não devem ser ignorados. Então, a gente tem na literatura, na história, aí, muitas histórias, né? E a gente já teve várias, de quando a gente seguiu a intuição, foi certeiro. E eu observo isso porque nos últimos anos eu percebo que eu tenho aguçado mais a minha intuição.
eu tenho dado mais atenção à minha intuição. Então, eu tenho desenvolvido a minha inteligência intuitiva. E isso tem favorecido muito na minha vida vários aspectos. E eu tenho conseguido até melhorar essa percepção e essa intuição. Às vezes consigo ajudar até outras pessoas que chegam até mim. Então, é curioso e muito satisfatório, né, estar no exercício de presença. A intuição, ela tem muito a ver com a nossa voz interior, ou a nossa voz intuitiva, né? Porque nós somos capazes de pensar logicamente, de aprender novos feitos, em nosso mundo. Porém, a gente observa, por exemplo, as crianças. As crianças, elas nascem super intuitivas, né? Ela tem um instinto lá quando nasce, nós, né? As crianças, nós fomos crianças um dia, quando a gente era bebê, a gente tinha aquelas reações instintivas de sobrevivência. Depois a gente foi crescendo e era intuição para a gente, nos faz, nos fazia explorar muito do mundo. Então, a criança é muito intuitiva no aprender. Então, se você deixa uma criança com vários objetos, com árvore, com espaço, ela intuitivamente ela vai se descobrindo. Então é a voz intuitiva dela, né, que vai guiando ela para o aprendizado dela. Então, quanto mais a gente deixar essa criança explorar o lado intuitivo dela, mais ela tem a capacidade de aprender. E conforme a gente vai crescendo, essa capacidade intuitiva vai diminuindo, porque eles vão colocando, a gente vai para a escola, né? E aí eles vão começar a treinar a nossa inteligência racional ou lógica, né? O nosso sistema educacional, ele está muito com olhar para desenvolvimento lógico, racional. Então, é a nossa inteligência matemática, nossa inteligência lógica. Então, tem até os testes de QI, e eu já dei uma aula sobre as múltiplas inteligências, né? Em que a gente viu que o psicólogo Howard Gardner, desde a década de 80, e ele fez um estudo e chegou lá às 9 inteligências. Então, ele viu que o parâmetro de inteligência matemático-lógica não é o definitivo para você avaliar uma pessoa, porque ela pode ter outras inteligências, inteligência musical, inteligência espacial, inteligência. Até mesmo ele fala, dentre essas 9 inteligências, ele fala de uma inteligência que se chama inteligência subceptiva, ele dá o nome de subceptiva, que nada mais é do que a nossa inteligência intuitiva. Porque ele fala da inteligência subceptiva como uma capacidade de perceber nuances ou coisas que normalmente algumas pessoas não têm essa facilidade. E que pessoas que têm inteligência subceptiva são mais propensas a procurar profissões que ajudem, que sejam líderes, líderes espirituais, líderes religiosos, professores, mentores, pessoas que ajudam pessoas a irem além daquela capacidade que a pessoa acha que não tem. Então, é bastante curioso. Eu adoro essa teoria das inteligências, as múltiplas inteligências do Gardner, porque realmente a avaliação
né? Nós somos seres que somos avaliados o tempo todo, mas a avaliação, ela é mais direcionada para o talento, para as facilidades que aquela pessoa tem com determinadas áreas, né? E tem muitas escolas que usam, as escolas que usam uma linha antroposófica, como a pedagogia Waldorf, elas usam justamente essas capacidades, esses talentos da criança desde pequeno. Então, elas não estão preocupadas em trazer para as crianças só a inteligência matemática lógica, e sim fazer uma exploração de todas as capacidades e talentos que a criança pode desenvolver, e aí, a partir disso, é, é, dando o foco principal para a principal inteligência delas, é feito um teste, uma avaliação, se chega a isso, e aí, consequentemente, depois de um tempo, ela pode aprimorar ou ela pode desenvolver outras habilidades, outras capacidades, matemático-lógica ou espacial, que vai ajudar ela em outras áreas da vida, mas o foco principal é naquilo que é inato dela, e isso é bacana. Ah, bom seria, né, se as nossas escolas fossem realmente assim, as avaliações, não colocar todo mundo na mesma caixinha, né, e padronizar, porque somos seres diferentes. Então, nas escolas hoje em dia, eles padronizam. Então, quem não está dentro daquele padrão, está fora do padrão, já tem uma certa exclusão. E aí isso vai adoecendo as crianças, que a gente vê muito hoje em dia, né? A quantidade de adoecimento dos adolescentes, das crianças, e aí vão ser adultos que depois vão precisar de ajuda. E então aí, voltando, né? À medida que sua capacidade de pensar aumenta, né, de forma metodológica ou lógica, a gente vai se distanciando da nossa voz intuitiva. Então, quando negamos por anos ou décadas essa voz intuitiva da alma, que a gente normalmente fala, né? Uma voz que vem de dentro, uma voz que vem da alma, corremos o grande risco de cair em uma depressão ou numa letargia, ou até mesmo desenvolver a doença física. E sim, né? Eu falo sempre que o corpo fala, os sintomas é a voz do nosso corpo. E aí a gente vê hoje, né, a grande quantidade de pessoas ansiosas, depressivas e muito desconectadas de si, né? Por quê? Porque a depressão, para alguns estudiosos, é um sinal de uma parada da alma. Na verdade, é uma parada da alma e para pedir socorro. Então, uma perda de conexão com essa voz intuitiva faz com que a gente não perceba o que tem por trás dessa linguagem do nosso corpo. Então, é tipo assim, pare, né? Pare, olhe, escute, como a gente faz na linha do trem. Está escrito lá, né? Pare, olhe, escute. É isso. Pare, olhe, escute. Escute a sua voz intuitiva. E por conta do que a gente está vivendo nas últimas décadas aí, nos últimos meses principalmente, a gente vê as taxas de ansiedade, como eu falei, depressão muito altas, taxas de suicídio já estava alta antes de 2020 e aumentou muito, né? É que não é divulgado, mas a cada 40 minutos, a cada 30, né? 30, 40 minutos, uma pessoa se suicida no mundo, né? Isso é fora as tentativas de suicídio. Então, é muito preocupante. A gente tem que olhar muito para isso. Então, as pessoas não escutam essa voz intuitiva, que os sintomas são os nossos mensageiros, né?
E, em vez disso, as pessoas fazem o quê? Se medicam. E quando as pessoas se medicam, elas estão entorpecendo os sentidos, porque elas vão ficar dopadas, né? Eu sempre falo, na verdade, elas estão drogadas, porque o remédio é uma droga, e o remédio, se ele curasse, ele era um curédio, não um remédio, né? O remédio, ele remedia, ele remenda alguma coisa. E então muitas vão se entorpecer, né, com essas drogas, tarja preta, né? Que infelizmente a gente tem é curioso, tem uns títulos que quando a gente começa a pesquisar, a gente vê um título chamado Psiquiatria Sem Alma, tem até um livro que chama Psiquiatria Sem Alma, né? Que é a receita, a prescrição de tarja preta. E sem olhar o indivíduo que está doente, né? Olhar para o rótulo da doença, o CID, que a gente fala, né? Que é o Código Internacional das Doenças, que aumentou 1000% nos últimos anos, né? Antigamente, você pegava o Código Internacional de Doenças, tinham lá, sei lá, 20 tipos de doenças da mente, né? Como é chamado. E agora você tem 2.000, né? Se era 200, não, se era 20, você tem lá 1000% em cima disso. E então é crítico, tem que se observar bastante com relação ao que está acontecendo, né? Se está aumentando o número de rótulos de doenças, né? E aumentando o número de medicamento e não está curando. Então, alguma coisa tem que ser revista, né? E aí, graças a Deus, a gente tem agora a medicina integrativa, as terapias integrativas. Então, voltando o olhar por ser integral, olhando para o doente, né? Ou a pessoa que está com a falta de saúde. E porque o que a gente observa é que as pessoas estão se drogando, ou elas se drogam, né, com drogas ilícitas, ou drogas lícitas, que infelizmente tarja preta é lícito, mas continua deixando a pessoa embotada, o cérebro fica dementado. Outras vão para o trabalho, o workaholic, vai trabalhar incessantemente, né? Outras vão comprar demais, outras vão acumular, outras vão para comida, outras vão para distração, como ficar na frente da televisão, ou do smartphone, ou dos jogos, um tempo absurdo da vida. E essas distrações vão paralisar essa voz intuitiva, né? Então, para que a gente desenvolva essa inteligência intuitiva, a gente precisa começar a decifrar códigos, né? Por quê? Porque a intuição, por si só, elas são informações. Então, chegam informações para a gente através do quê? Do pensar, então seria a nossa mente mais racional, mais lógica, vem através do sentir, né? Então tem muito a ver com o emocional. Então a intuição tem muito normalmente vem muito pelo sentir. Você tem alguma sensação no seu corpo, uma percepção na pele, no estômago, no corpo, né? Então geralmente vem de forma de sensação, ou pode ver em forma de insight, que aí vem da forma mais racional, mais lógica. Você tem um insight daquilo, às vezes não teve a sensação no corpo, veio já o pensamento, né? E então são informações às vezes desconexas, soltas. Vem, você não conseguiu associar aquilo que você está pensando, do nada vem um pensamento e você não conseguiu
ligou uma coisa com a outra. Às vezes vem a sensação no corpo que você tem uma percepção, uma sensação e fala, nossa, estou sentindo alguma coisa estranha, mas eu não sei decifrar o que é, né? Então, é o lance de decifrar esses códigos, essas informações, esses sinais que estão chegando do meio externo para o meio interno. Então, o que que é a inteligência intuitiva? Justamente quando você aprende a decodificar esses sinais, esses códigos, essas informações, e a partir disso fazer alguma coisa com isso que está chegando. Então, aprender a decodificar realmente vai ser um processo de construção, de aprendizado, e é possível quando a gente está atento, quando a gente está no exercício do agora, né? Como eu falei na outra aula, o poder do agora, quando a gente está conectado com a gente, com o nosso ser, com o nosso eu sou, ah, aí vai mudando, né? As situações e a gente vai tomando mais partido, estando mais presente e estando mais na possibilidade de modificar alguma coisa na nossa vida. E aí a gente observa que esse processo de construção, ele pode acontecer muito assim. Porque a gente escuta muito, e já aconteceu muito com a gente, assim, eu tive a intuição que isso ia acontecer e não fiz nada. Ai, alguma coisa me disse, eu sabia que isso ia acontecer. Ou alguma coisa estava me dizendo que isso ia acontecer. Agora que eu entendi, eu recebi um sinal lá atrás, né? Aqui minha consciência, minha pulguinha estava buzinando aqui na minha orelha e eu não dei atenção para isso, né? E eu aprendi ao longo desses anos, assim, muito a observar, muito, que eu falo, né? Uma pulguinha, um buzininha, alguma coisinha que fala aqui, né? No modo de falar, a gente fala no ouvido. E aí você vai constatar que aquele sinal já estava te intuindo, já estava te avisando que alguma coisa ia acontecer. Então, pessoas que têm uma inteligência intuitiva desenvolvem, então, percepções e estratégias para usar esse conhecimento ao seu favor. E eu tenho usado bastante. Geralmente, após cada evento, onde a intuição se comprovou, essas pessoas fazem o quê? Uma espécie de rebobinação da fita, né? Que a gente falava de... É meio antigo isso, mas rebobinar a fita, como a gente fazia, né? Então, o que é rebobinar a fita? É você fazer o caminho inverso antes do acontecido e aí constatar que os sinais já estavam sendo dados naquela época, né? Então, o processo é a gente observar, né, a quantidade de vezes que tem acontecimentos ou eventos em que eu já tive sinais. E aí, rebobinar a fita, começar a observar quais eram os sinais que já estavam no caminho e que você passou batido, ok? Então, cada vez você vai aprimorando essa capacidade perceptiva, essa capacidade de observar, perceber, né, a intuição. Afinal, nós somos seres que percebemos, sabemos, normalmente as respostas estão dentro da gente, não está fora, está dentro, mas se a gente não olhar para dentro, a gente não acessa essas informações. E, e aí, agora, a gente ficando mais presente a esses sinais, a gente vai se beneficiar ao máximo dessa decodificação para a nossa vida. E é interessante, eu procurei várias, né, pesquisando sobre a intuição, e eu me deparei com muitas frases de grandes inventores, escultores, filósofos, escritores. Temos aí Thomas Edison, né? Ele patenteou cerca de 1000 invenções.
E a que a gente mais conhece é a lâmpada, né? Incandescente. Mas ele tem bateria de carro, o mimeógrafo, o fonógrafo, a câmera de cinema, assim, colocando algumas que a gente conhece e não tem ideia que foi o Thomas Edison, né? O próprio sistema elétrico que a gente tem de distribuição elétrica, muito da observação do telégrafo que ele teve, ele foi. Nossa, é muita invenção. Por curiosidade, vocês entram, dão uma googada aí, dão uma olhada na quantidade de invenções. Então, para você ter ideia, 1.000 patentes, né, que ele fez de invenções, ele fala, né, a melhor visão é a intuição. Então, veja bem, ele chegou nessas invenções, ele fez experimentos baseado no quê? Da onde vinha, né? De onde vinham essas ideias? Né? Um ser super intuitivo usou a inteligência intuitiva para benefício da humanidade, né? O Franz Heisman, né? Ele foi um escultor austríaco que muito conhecido no Brasil porque ele depois com 11 anos ele veio para o Brasil e aí ele fala, ó, sigo minha intuição, verifico e corrijo as imperfeições, né? E aí, deixa eu colocar um pouquinho aqui. Aí ele fala, primeiro nasce a obra, a teoria vem depois, é verdade. Primeiro ele intuía a forma, né, na obra e depois ele sacava o que às vezes aquela obra queria dizer. Primeiro ele ia lá e seguia a intuição, fazia a obra, corrigia as imperfeições que tinha e depois da obra vinha as teorias, né, o que queria dizer às vezes aquela obra. Ah, o Jung mesmo, né? Ele fala aí, ó, sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quando olha para fora, sonha. Quando olha para dentro, acorda. Então, é interessante que Jung aqui não sabia, mas depois, agora, né, nesse século aqui, nós temos a neurociência e a quantidade de aparelhos que conseguem demonstrar cientificamente o que se falava lá há séculos atrás, mas ele está falando aqui da inteligência do coração. Lembra da aula da inteligência do coração? Inteligência intuitiva do coração, a capacidade eletromagnética de produzir ondas eletromagnéticas do coração, a capacidade de pensar do coração por ter neurônios no coração, e essa ligação do nosso coração com o nosso cérebro, que é o nosso pensar, então sentir com pensar, ele já estava falando isso daí no século passado aí. A gente tem o Jamie Balmes falando aí, né? Uma das características do gênio é a intuição. Ver sem esforço que os outros somente descobririam com um grande trabalho. Então, a gente tem vários gênios aí falando sobre isso, mas é bem interessante que o Jamie Balmes, ele foi, deixa eu ver na minha cola aqui, deixa eu lembrar o que que ele foi. Ele foi um filósofo espanhol, né? Então, por o filósofo aí filosofando, observando tudo, né? Que eles estavam atentos, ele vai falar, né? Uma das características do gênio é a intuição, e realmente é, né? Porque quem está mais atento à intuição vai ter um plus, um a mais, do que aquelas que tem que não está ligada na intuição, vai ter que chegar, às vezes, no mesmo resultado com muito esforço. E a gente tem, né, só nada mais que Albert Einstein aí, né? Ele tem outras frases dele sobre a intuição, mas eu peguei essa daqui que é bacana. Não existe nenhum caminho lógico para a descoberta das leis do universo. O único caminho é a intuição. Então, ele tá aí, como o Jamie falou, um gênio,
chegou-se a tudo que ele chegou, né, de, de comprovação, né, começou no nível da intuição. Não sabia como sabia, mas sabia só indo lá e foi. E na atualidade também a gente tem o Steve Jobs aí, que era o dono da Apple. Ele falava, né? Tenha coragem de seguir o que o seu coração e sua intuição dizem. Eles já sabem o que você realmente deseja, todo o resto é secundário. Então, a inteligência do coração também, ele está falando aí, né? E o olhar para dentro. E o olhar para dentro é realmente quando você acessa a sua sabedoria interna. E a partir disso, você vai ter resultados muito melhores e positivos na sua vida. E como a gente faz, então, o aprimoramento da nossa inteligência intuitiva, já que todos temos, né, intuição, instinto e intuição. Mas como a gente faz, pegar essas informações que estão, às vezes, soltas, desconectadas e fazer alguma coisa com elas, né? A pessoa intuitiva é capaz de se conectar melhor, então, com o subconsciente, para dar respostas mais rápidas e seguras, né? Então, a gente tem que estar atento, tem que estar na presença mesmo para a gente desenvolver isso. E um meio é o desenvolvimento pessoal integrativo. Lembra? Saúde integral, e eu sempre falo, não dá para desconectar o físico do emocional, do mental, do espiritual. Não dá. Nós somos seres que temos essa integralidade, né? Então, para a gente chegar a tudo isso, vamos de novo naquilo que eu sempre falo, é o autoconhecimento. Para a gente ter o autodesenvolvimento, primeiro a gente tem que ter autoconhecimento. Porque senão a gente procura o autodesenvolvimento só por se desenvolver, né? Que é, se a gente olhar, quando as pessoas às vezes pensam só no desenvolvimento pessoal, elas acabam indo para a inteligência lógica, né, para inteligência racional. Então, elas acabam indo atrás de certificados, às vezes elas vão atrás da alimentação, da atividade física, às vezes elas vão lá fazer o coaching, né, que é uma metodologia, é um processo, é um passo a passo de como obter resultados na vida, principalmente profissional, que o pessoal procura mais, mas se não tem consistência, às vezes você ter só o desenvolvimento pessoal puro, por quê? Porque você não está desenvolvendo a sua parte emocional. E lembra, que a gente tem 95% do nosso ser funcionando a partir do inconsciente ou do subconsciente, aquelas coisas que estão lá no fundo e a gente não acessa, às vezes, tão rapidamente, né? E a gente trabalha só 5% no racional. Por isso que, então, a gente vai, faz certificações, faz um coaching, faz um treinamento motivacional, mas não tem consistência, porque a gente não trabalhou na nossa inteligência emocional, né? Que é o que? O autoconhecimento, é quando realmente eu vou buscar aquilo que está lá submerso, lá debaixo do tapete. Por que que eu funciono assim? Por que eu tenho esses comportamentos? Então, aí a gente vai em busca de se conhecer primeiro, como eu funciono, né? E se não está funcionando desse jeito, o que tem por trás disso? Para que eu olhe, para que eu consiga mexer nisso, porque se não olhar, não cura. Se você não buscar o porquê que você repete esse padrão na sua vida, que é limitante, que traz resultados não favoráveis para você, não vai adiantar. Você tem que olhar para isso. Não adianta falar assim, deixa lá o que está, eu não quero nem olhar para isso. Não, olhe para que você ressignifique com várias técnicas, várias terapias, seja terapia
clínica, né? Uma psicoterapia clínica tradicional, seja uma terapia integrativa, que vai trabalhar o seu inconsciente com metodologias novas, aí, tecnologias novas de tratamento de traumas, né? Que são breves também, vai nas terapias holísticas, então quem é mais holístico, que gosta de terapias energéticas, vá fazer as terapias energéticas, vai ajudar muito, e inclusive a trabalhar a sua inteligência intuitiva, porque você está mais livre de julgamento, você está num espaço de consciência muito maior, vai aprender a não ter julgamento do que é certo e errado, bom ou mal, e a partir disso você vai se beneficiar dessa expansão de consciência, né? Daquilo que eu falei, da inteligência perceptiva de ver o mundo de uma forma maior. Por quê? Porque, assim, ninguém muda, né? Eu mudo, aí as coisas mudam, porque o meu olhar para aquilo mudou, e aí eu vou ficando mais leve, mais em paz. Então, é muito importante a gente ir com autoconhecimento, né? Quando a gente começa a buscar como eu funciono, por que tá assim, qual é o meu comportamento, eu me entendendo, eu vou entender o outro. Eu vou olhar para o outro diferente, porque eu comecei a olhar para mim diferente, né? E aí eu expando esse meu novo olhar. E aí, a partir disso, eu posso dar mais foco, então, para certificações, para fazer um processo de coaching, vou cuidar da alimentação de forma consciente, ou seja, por que eu estou comendo desregradamente, né? Às vezes por que eu estou muito magro, muito acima do peso, o que tem por trás disso, né? Não só simplesmente pensar numa alimentação saudável e quando de repente você vê que você está se boicotando ou você não consegue chegar no final da meta do emagrecimento, atividade física, né? Como eu falei, às vezes a pessoa faz, é desesperador fazer atividade física e às vezes ela fica tão preocupada com o corpo que ela não percebe o que tem por trás, né? Daquela coisa de fazer exercícios exaustivos, romper músculo, ligamento, infligir ao corpo um sofrimento, porque tem uma coisa por trás disso. Então, quando a gente pega tudo, né, a inteligência emocional, a inteligência racional, lógica, aí sim, né, olhar para essa inteligência intuitiva, pegar essas informações todas e se observar, e aí desenvolver mesmo essa inteligência intuitiva a partir do autoconhecimento, trazer então de dentro para fora e colocar em prática na vida, né? Então, nessa jornada, o que a gente observa? Que, às vezes, sozinho, tem algumas pessoas que têm mais dificuldade de conseguir. Então, elas vão precisar de facilitadores dessa jornada, né? Por quê? Porque qualquer método, processo que for ajuda, né? Facilita, porque com um mapa é muito mais fácil chegar a algum lugar. Hoje a gente tem o Waze, né? Então, qualquer lugar que você quer, você põe lá, tem um smartphone, põe o Waze, na minha época, na nossa época era ali o guia, né? Que já facilitava, só que era papel. Hoje você tem o Waze, coloca lá, não precisa nem escrever, você pode falar, e ele te dá um mapa, fica muito mais fácil de chegar, né? Fazer a jornada. Então, existe isso, gente. Existe
esse processo de desenvolvimento pessoal integrativo, quando eu olho para todos os aspectos da minha vida, do emocional, do racional, mas também do intuitivo, essa jornada fica mais fácil se eu trouxer ou buscar facilitadores para isso. Porque o que a gente vê, as pessoas querem terceirizar essa jornada e não dá, né? Para o Waze, ele é muito bom para a gente, facilita, mas a gente tem que fazer a jornada, né? A gente tem que pegar o carro e ir lá, ou com as perninhas, ou, né? Não dá para colocar um Uber na vida, o Uber no seu desenvolvimento pessoal integrativo, não dá, né? Porque no Uber a gente entra lá, ele coloca e leva a gente até lá. Mas na vida, né, no nosso desenvolvimento pessoal, não dá para contratar um Uber para fazer isso para a gente, tá? Isso realmente ainda é a gente que tem que fazer, ok? Então, e outras estratégias aí para a gente aprimorar a inteligência intuitiva, por exemplo. E eu sempre falo em aula, várias dessas coisas aí eu já falei em aula, mas, por exemplo, distinções linguísticas. Lembra que é aquele negócio que eu falo assim, vamos dar significado às palavras, porque nós somos seres de simbologia, né? Nós somos seres linguísticos, porque a gente fala, se expressa através de fala, da escrita, de símbolos, tudo para a gente tem uma simbologia. Então, a gente pode distinguir algumas palavras para facilitar o nosso sentimento, a nossa emoção com relação àquilo. Então, aquela que eu falo, né? A pessoa fala, é difícil. Aí eu falo, não fala que é difícil, fala que é desafiante, porque o cérebro da gente tende a querer resolver. Então, quando você fala que é difícil, você já está decretando a dificuldade. Então, ele não vai se esforçar. Quando você fala que é um desafio, o cérebro vai buscar soluções. Então, a gente pode ir mudando, por exemplo, a gente pode falar sempre, em vez de é difícil, isso é desafiante. Estou passando por uma dificuldade, estou passando por um desafio. Eu sinto muita culpa. E a culpa deixa a gente estagnado, paralisado, né? Enquanto a gente pode falar assim, nossa, eu percebo que eu preciso me responsabilizar por determinado resultado, né? E agora eu quero fazer diferente, porque eu não quero levar essa responsabilidade. Então, ó, responsabilidade e culpa é diferente. Então, eu me sinto responsável por aquilo, né? Ou, ou eu me sinto culpado por aquilo, o peso, né? É diferente. Então, traz uma leveza e para que a gente consiga, então, solucionar aquilo ou fazer diferente do que aquilo que eu fiz, que me deu o sentimento de culpa. Eu posso usar também, por exemplo, erro. Eu errei. Bom, eu fiz escolhas inadequadas, né? E tá tudo certo, eu fiz escolha inadequada porque eu só tinha aquele material, eu só sabia fazer daquele jeito, agora eu sei fazer diferente. Então, agora eu tenho responsabilidade de fazer diferente. Então, eu errei, não, tive escolhas inadequadas. Ou até mesmo quando vocês vão falar com outras pessoas. Porque isso a gente pode levar para os outros também, a gente pode multiplicar. Então a pessoa fala, eu errei. Você fala, olha, você fez escolhas inadequadas para o momento, para a época. Você pode, tem chance de fazer diferente agora, ok? A gente pode usar, muito do pessoal fala assim, eu vou tentar. E eu falo, você vai tentar, então quem tenta não consegue, né? Porque o tentar você já tá, tipo, dizendo assim, vou tentar. Se não der certo, beleza. Não, né? Não é eu vou tentar, eu vou fazer. Eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer tal coisa. E ponto, né? Eu vou fazer tal coisa e se não der certo, você já está colocando essa possibilidade, né? Então, a gente vai modificando e prestando atenção na forma de falar, que tem um peso muito grande. Então, quando você fala as coisas que você está escutando, você falando, você vai se disciplinando a mudar. Dá para a gente falar diferente?
que traga mais leveza e mais consciência, porque automaticamente eu estou trazendo consciência quando eu estou prestando atenção no que eu falo. Coincidência e sincronicidade é importante a gente observar. Não existe coincidências. Não existe. Se tem muita sincronicidade na sua vida, você fala coincidência, tem muita coincidência na sua vida, olha, a tua intuição tá berrando, tá falando com você. Observe. Essas coincidências que a gente chama, na verdade, de sincronicidade, é o universo, é o seu eu superior, é o seu eu sou, é a sua intuição. São sinais, são códigos, são mensagens do universo chegando até você, tá? Então fique atento, fique atento. Exercitar a escrita manuscrita, né? Lembra? Então tem muito exercício aí de escrita intuitiva, tem escrita intuitiva bem, tem curso, gente, de escrita intuitiva para você se ligar à sua intuição. E a escrita intuitiva tem muito a ver com aqueles insights que você tem, sacadas que você teve, percepções, vai lá e escreve. Deixa num caderninho lá. Às vezes você vai voltar lá depois de um tempo, está escrito aquilo que você percebeu e aconteceu aquele evento. Até mesmo porque a parte mecânica da gente escrever vai vindo as coisas para o nosso HD, né? O HD que está aqui, não o HD do computador. Né? Quando você digita, vai para o HD do computador. E quando você escreve, vai para o seu HD. E isso, então, vai criando pontes lá dentro, vai criando conexões, você vai ficando mais, desenvolvendo mais sua inteligência intuitiva para os resultados na sua vida. Desenhar, exercitar a criatividade manual, né? Também. Então, tem gente que pinta mandala, em vez de só pintar, começa a fazer as mandalas, né? Você mesmo pega a régua e vai, né? Faz esse exercício de manualidade, porque quando você está usando os dois lados, né? As duas mãos, você está usando os dois lados do cérebro, você está exercitando o teu cérebro como um todo, você está focado, né? As ondas cerebrais mudam, você fica em ondas cerebrais alfa, e a gente já teve aula sobre isso também, já falei das ondas cerebrais, você fica mais com hiperfoco e de repente começa a vir os insights, porque você está usando os dois lados do cérebro. Exercitar a criatividade manual, realmente, fazer trabalhos manuais é muito bom. Desenhar é muito bom, porque vai desenvolver muito a sua intuição. Desenvolver atitude mental fortalecedora, sempre, sempre. Estar disposto a aprender, sempre. Né? Treinar e aperfeiçoar. Então, é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, porque é assim que a gente chegou no que a gente chegou hoje, porque foram tentativas e erro. O próprio Thomas Edison, né? Então, tem lá a história de que ele tentou, ele conseguiu a invenção da lâmpada incandescente na milésima vez que ele estava testando. Então, foi tentativa e erro. Né? E aí ele teve uma atitude mental fortalecedora quando perguntaram para ele assim, como que ele se sentia de ter fracassado 999 vezes. E ele falou, não, eu agora sei 999 formas de não fazer. Então, ele tem uma atitude mental fortalecedora que fez com que ele tivesse, então, essa quantidade de invenções, né, e ter deixado esse legado para a humanidade. Então, a gente pode ser também assim, ter uma mentalidade fortalecedora. E se não sabe como fazer isso, procure, então, um facilitador, alguém, procura conteúdos que vão te ajudar a chegar nessa mentalidade, desenvolver essa mentalidade fortalecedora, né? E às vezes vasculhar o porquê que você não tem. Às vezes está lá, né, debaixo do tapete, às vezes precisa ser olhado para ser ressignificado. Se conectar com uma sua sabedoria interna. Então, sempre nós somos seres que percebemos, sabemos, né, escolhemos, estamos temos que estar aberto ao receber o tempo todo, porque as informações estão chegando e a gente tem que estar atento a isso. Então, realmente, o nosso eu, a gente tem uma sabedoria interna muito grande, mas como tem muito barulho e a gente fica ligado a muito ruído externo,
a gente não está aprendendo a olhar para dentro, a ver a nossa voz intuitiva, ok? E então, gente, só para terminar, eu achei tão engraçadinho essa fábula, né? Essa piada aqui do Sherlock Holmes e do companheiro dele, Watson, né? Então, Sherlock Holmes é aquele detetive super sagaz, inteligentíssimo, e ele tinha, se você observar, ele tinha uma inteligência intuitiva fabulosa, porque o tempo todo ele estava olhando os sinais, o tempo todo ele estava decifrando códigos, sinais do ambiente, de tudo, das pessoas. Ele era super observador. E lógico que ele não existiu, né? Foi um detetive que foi criado pelo Arthur Conan Doyle, que é um livro, mas é muito legal, porque o escritor, né, era sagaz, né? Porque ele tinha, para escrever, ele tinha toda essa percepção. Então, o poder da informação intuitiva, essa piadinha, né? Porque o Sherlock Holmes e o Watson, eles foram acampar. Então, eles montaram lá a barraca e depois que comeram, tomaram vinho, foram se deitar para dormir. E em determinado hora lá, umas horas depois que eles tinham deitado, o Sherlock Holmes acorda, cutuca o Watson e pergunta para ele, né? Meu caro Watson, olhe para cima e diga-me o que vê. E aí o Watson olha, né, e fala, vejo milhares de estrelas. Então ele fala, e o que isso significa, né? Então o Watson fica pensando e ela vai respondendo. É, ele vai usar o quê? A inteligência lógica dele, né? Então ele começa, bom, astronomicamente significa que temos milhares e milhares de galáxias, potencialmente bilhões de planetas. Se a gente for olhar astrologicamente, né, observe que Saturno está em Leão e teremos um dia de sorte. Temporalmente, deduzo que são por volta de 3h15 da manhã, por causa da estrela polar, onde ela está posicionada, né? E teologicamente, posso dizer que Deus é todo-poderoso, né? E nós somos muito pequenos e insignificantes. Meteorologicamente, podemos suspeitar que amanhã será um lindo dia, não é mesmo? E aí Holmes fica um minuto em silêncio e responde, né? É que não coube aqui. Mas aí ele vai responder, tipo, não, meu caro Watson, significa, simples assim, que roubaram a nossa barraca. Porque se eles foram deitar dentro da barraca e ele acorda vendo as estrelas, sinal que não tem mais barraca, alguém roubou a barraca. É simples assim, simples assim. Então a gente dificulta muito, porque quando a gente traz muito para a lógica das coisas, muito para o racional, muito para o científico, muito para o ai, eu não entendo isso, às vezes não tem que entender, simplesmente sente, simplesmente deixa acontecer. Pega essa informação intuitiva e faz alguma coisa com ela. E é muito rápido, tá? É, a intuição é mais rápida que a nossa mente. Então, aqui a gente tem que ver que a pessoa intuitiva, ela não foca no problema, ela foca na solução, ela foca nas oportunidades, né? Então, os tomadores de decisão intuitivas fazem muito melhor aproveitamento. Haja visto que a gente viu aí um pouquinho dos grandes gênios que a gente tem, porque eles foram muito, deram muito poder à informação intuitiva deles. Tá bom, gente? Então, só para a gente ver que a gente complica muito, né? A gente complica muito. Se a gente deixar uma mente limpa e mais atenta, a gente se conecta mais o que é essencial, né? Que é invisível aos olhos, inclusive como diz na fábula do Pequeno Príncipe lá, ok? Bom, então para finalizar, a razão, né? Pode do Joseph Joubert, que foi um escritor francês, ele diz, disse, né? A razão pode advertir-nos do que é preciso evitar. Só a intuição nos diz o que há que fazer, e é verdade. Né? Então, sigamos mais a nossa intuição, observemos mais, nos conectemos mais com a gente mesmo,
né? Tira um pouco o barulho externo, olhe para si, se está com dificuldade, procure ajuda. Dá um Google lá, vê qual a forma de você desenvolver a inteligência intuitiva, né? O que buscar. Então, espero que o ano que vem a gente retome esse assunto e aí em sala de aula a gente pode ir junto, né? Cada um trazendo uma experiência e isso é muito enriquecedor. E eu estou sentindo muita falta justamente dessa troca que a gente tem. Eu tenho certeza que seria uma aula que demoraria uns 2 dias para a gente terminar. Eu tenho certeza que vocês iam trazer tanta sabedoria intuitiva, tantos relatos maravilhosos de coisas que aconteceram com resultados. Às vezes, o resultado às vezes não é positivo. A intuição também traz informações que nem sempre são agradáveis, mas muitas vezes a gente tem muitas histórias de intuição que as pessoas seguiram e que deu bom, né? Não deu ruim, deu bom. Vários casos de, perdeu, eu tive uma intuição de não ir por ali e aí aconteceu alguma coisa, né? E você foi beneficiado por estar atento a isso. E eu tenho certeza que seria uma aula bem divertida, bem agradável, fazendo uma troca com vocês de tantas outras coisas, né? Porque aqui a gente tempo é curto, eu queria falar muito mais coisas. Às vezes eu acabo a aula e quando eu olho, eu estava com um monte de anotação aqui para falar mais, né? Mas é isso, meus amores. Então, que vocês fiquem em paz, com Deus, com saúde e que logo mais, em algum mais ou algum logo, a gente vai estar junto novamente, tá bom? Beijo no coração e até mais.